Bom dia, é uma honra para mim estar aqui na OAB São Paulo, a OAB mais importante, com mais inscritos do país. Agradeço demais o convite dos organizadores, especialmente do Dr. Fábio Santana e da professora Fernanda Fritoli, pessoas que eu admiro, que tenho o grande prazer de gozar da amizade, para falar sobre esse tema das contratações diretas e o que é que mudou na nova lei de licitações. Qual foi a cara que a nova lei de licitações deu para a contratação direta. O professor Marcelo Figueiredo falou aqui de um aspecto que essa semana eu estava discutindo com um colega, que é a desconfiança que há das pessoas quando se fala em contratação direta, né? Um colega meu, que é também agente público, falou assim: olha, os órgãos de controle acendem a luz quando a gente fala em contratação direta. É como se a contratação direta ela fugisse do controle, ela propiciasse indiscriminadamente desvio de recurso público, quando, na verdade, não é bem assim, né? Ela tem toda uma preparação, todos os documentos, toda a justificação. Então, não dá para dizer que, porque a contratação direta, o risco de desvio, de malbaratamento de recurso público aumente. Ele tocou aqui também num ponto super importante que depois eu quero abordar também. Mas vamos lá. O que muda na contratação direta na nova lei de licitações? Em primeiro lugar, a nova lei ela traz de forma mais clara o processo da contratação direta, que é comum tanto à dispensa quanto à inexigibilidade. Para quem não sabe, a contratação direta ela é uma exceção ao princípio da licitação. O artigo 37, inciso 22, ele diz que, regra geral, as contratações do poder público, as compras, as contratações de obras, serviços, as alienações serão efetuadas por meio de processo de licitação, né? Coloquei aqui no slide, vou começar aqui a apresentar. Bom, coloquei aqui uma definição do que é inexigível, né? Inexigível é a qualidade do que não é possível exigir, né? Do que não pode ser exigido. Tanto a inexigibilidade quanto a dispensa de licitação, formas de contratação direta e exceções ao princípio da licitação, se trata de circunstâncias em que o próprio legislador aferiu que a licitação não é a melhor opção para o interesse público, né? Se a licitação é a forma de garantir a isonomia para todos os interessados em contratar com a administração, se a licitação ela é um procedimento que, via de regra, garante que a administração irá captar a melhor proposta, né? E fazendo uma ressalva aqui que essa melhor proposta não significa menor preço, né? Pelo contrário, a nova lei ela vem tratando de como a gente melhorar a qualidade do que está sendo contratado pela administração, de se evitar o famoso pneu chinês, né, em que você compra e o barato sai muito caro, né? Mas vamos lá. Então, a gente tem essas formas de exceções que demonstram que nem sempre o interesse público é atendido por meio da licitação, né? Por exemplo, o exemplo mais evidente da dispensa de licitação, que é a contratação emergencial. O prédio está caindo, a ponte está ruindo, está tendo uma pandemia. Será que dá tempo? Será que atende ao interesse público você, como agente público, né, fazer todos os procedimentos licitatórios, que a gente sabe que toma tempo? Resposta é não. Então, nem sempre atende ao interesse público. Quando não há uma pluralidade de interessados em contratar com a administração pública, é uma outra hipótese em que há uma inviabilidade e a licitação ela não vai propiciar o melhor resultado para a administração pública, certo? Para a gente contextualizar, entender, então, essa contratação direta. Bom, a licitação é a regra geral e a contratação direta é a exceção. Mas será que é isso na prática? Os números dizem que não, né? A gente tem aqui números, né, constante de um estudo que se efetuou entre 2016 a 2020, que demonstram que a dispensa de licitação e as inexigibilidades elas são em maior número do que a licitação, né? Elas ocorrem em maior número do que os procedimentos licitatórios de aquisição. Por conta disso,
faticamente, a gente pode dizer que as contratações diretas elas são de extrema importância, porque não são exceções na realidade das contratações brasileiras, né? Se juridicamente ela é exceção, faticamente ela não é exceção. Como juridicamente ela configura exceção ao dever de licitar, as hipóteses são interpretadas restritivamente, né? De forma restritiva. A gente não pode interpretar autorizações legais para contratação direta de forma ampliativa, né? A lei, inclusive, ela prevê, né, como crime admitir e possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. E com uma pena aumentada, né? A gente sabe que a nova lei de licitações ela agravou todas as penas dos crimes licitatórios, para colocar um patamar mínimo que não propicia nem o acordo de não persecução cível e propicia a prisão em flagrante. Então, a coisa ficou ainda mais complicada, né? Se hoje o pessoal está preocupado, né, em fazer uma contratação direta, e eu sou também agente público, e, às vezes, a gente fica ali paralisado, né? A gente fica paralisado porque, simplesmente, o processo vai e volta para a assessoria jurídica 200 vezes. Às vezes, só para dar um exemplo, eu trabalhei numa contratação de um curso para o setor de tecnologia, um curso de atualização tecnológica, né? Imagina. O valor, senhores, era de R$12 mil. Eu estou há 1 ano e meio. Porque o pessoal morre de medo. Porque é uma contratação direta. Então, o povo tem muito medo. Então, a gente precisa, né, a gente tem que mudar essa cultura do medo nas contratações diretas, né? Quando é o caso e quando tem a justificativa e a documentação, a gente tem que realmente passar, né, seguir um passo adiante nesse quesito. Em termos de processo procedimental, a nova lei de licitações ela traz, então, mais segurança para o gestor, e essa é a minha avaliação, porque antes a gente não tinha esse procedimento, como a gente tem agora na nova lei de licitações, em que ela traz o passo a passo, o que o gestor deve seguir para proceder a essa contratação direta. Então, vamos lá. O artigo 72 ele diz que o primeiro documento é esse DFD, que a gente conhecia como DOD, né? Vocês já devem ter lidado com isso aqui. E, se for o caso, né, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. São esses artefatos da fase preparatória das licitações, da fase de planejamento das licitações. Tá? A professora Carolina Zancané, eu lembro que numa palestra ela falou o seguinte: sempre que a lei falar se for o caso, significa que é o caso e te dá um ônus de justificação. Para você não fazer, você tem um ônus justificativo de por que você não está fazendo quando a lei diz se for o caso. Tá? Então, esses são os documentos exigidos no inciso 1. O inciso 2, ele traz a exigência de estimativa de despesa. Tá? E aí é a grande novidade da lei. Essa estimativa de despesa ela é calculada também seguindo um procedimento. E a lei vem te dar o procedimento estabelecido no artigo 23. Eu vejo com bons olhos essa previsão legal. Mais uma vez, eu vejo como uma segurança a mais para o gestor. Né? Uma segurança mais para ele comprovar que ele seguiu o passo a passo e que a contratação foi feita segundo os cânones legais. A grande fonte agora, né, dessa pesquisa de preços, sem dúvida nenhuma, é o PNCP. Né? Bom, a lei traz no artigo 23 como que vai se dar né, o cálculo do orçamento. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quando eu vou contratar um artista, né, em que eu não tenho como fazer um levantamento de preços daquele artista, né, na inexigibilidade. Eu não tenho como fazer um levantamento de preços de acordo com o mercado, né, do profissional técnico, né, aqui que o professor Marcelo Figueiredo, né, muito bem abordou esse tema. Como é que eu vou abordar o honorário do doutor Marcelo Figueiredo, né? Tenho até medo, né, professor? Como é que eu vou comprovar que o valor dele está de acordo, que ele não está colocando um valor muito maior, porque é para a Câmara dos Deputados, porque é para, né, enfim, para a Câmara de São Paulo? Então, a lei vem e diz que, quando não é possível a gente puxar no mercado isso, a gente vai fazer uma autoparametrização de valores. Ou seja,
o contratado, né, no caso, o professor Marcelo Figueiredo, ele vai comprovar que ele cobra esse valor, ou de outros órgãos públicos, ou de instituições privadas, né? Ele vai comprovar que o parecer dele está aí na casa dos 6 zeros, né, professor? É isso que a gente chama de autoparametrização, né? E a lei vem colocando essa forma para também que eu vejo como maior segurança para o gestor, né? Para um pouco amenizar essa questão né, dos órgãos de controle questionarem se falou, mas esse valor está muito alto. Está muito alto porque é o que essa pessoa cobra, né? Vai ter palestrante que vai cobrar um valor X, vai ter outro palestrante que vai cobrar 10X. Vai ser isso. Bom, parecer jurídico, parecer técnico, se for o caso, eu entendo que o parecer jurídico é sempre o caso, a não ser na hipótese que a própria lei excepcionou, né, quando é dispensa de pequeno valor, né, em que a lei excepciona, não é necessário parecer. A demonstração da compatibilidade com os recursos orçamentários, comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínimos, né, que são aqueles, né, está em dia com INSS, FGTS, etc. A razão da escolha do contratado, por que eu estou contratando, né, esse profissional e não outro, né? Eu vou abordar ainda um pouco mais na frente essa questão da escolha do contratado. A justificativa de preço, né, mediante a comparação de valores ofertados e, no caso da contratação por dispensa, na forma do artigo 23. A lei pôs fim àquela burocracia da ratificação da autoridade para a inexigibilidade, né? Acho que o professor Marcelo gostou também, né? Acabou com uma burocracia, então a gente precisa da autorização da autoridade competente, nada mais do que isso, né? Esse ato tem que ser divulgado em sítio eletrônico oficial. Aí tem aí uma discussão. Esse sítio eletrônico oficial é o PNCP? É o portal do próprio ente? Qual a sua opinião, professor? Tem que ser um órgão oficial, né? Tem que ser o Diário Oficial, o site, mas tem que informar o Tribunal de Contas também. O portal oficial, né? Não necessariamente o PNCP, né? Dá publicidade. Dá publicidade. Então, atinge o objetivo da norma, desde que seja dada publicidade a essa contratação direta. Bom, entrando nas hipóteses de inexigibilidade em si, né, o tempo é curto, a gente não vai ver aqui uma por uma, não. Eu só queria abordar aqui uma questão referente a essas hipóteses, né? A inexigibilidade de licitação, ao contrário da dispensa, a dispensa ela traz hipóteses taxativas, né? O ente ele não pode criar novas hipóteses de dispensa de licitação. Se pudesse também, seria um terror, né? Imagina você criando hipóteses por decreto do prefeito, decreto do governador, lei estadual, lei municipal, então não é possível. Nesse ponto aí já tem decisão, no sentido de que as hipóteses de contratação direta se trata de normas gerais e, portanto, de competência única da lei da União, aprovada pelo Congresso Nacional, né? Beleza, então, se a dispensa de licitação é em números apertos, né, ou seja, hipóteses taxativas, a inexigibilidade ela é meramente exemplificativa. Então, sempre que houver um caso de inviabilidade de competição, a gente vai ter, né, uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Eu vou perguntar para o professor Marcelo Figueiredo se, na carreira dele, ele viu alguma hipótese em que não está aqui na lei, porque eu nunca vi. Não me lembro. Pois nunca vi. Normalmente, as hipóteses elas estão enquadradas aqui em algum desses incisos mesmo. Tá? Primeira mudança, né? Primeira mudança aqui, que é relevante. Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros, ou contratação de serviços, por isso que eu marquei em amarelo. A gente não tinha essa hipótese de inexigibilidade para contratação de serviços, tá? Que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. É uma mudança relevante, o próprio TCU já tinha dito que não era possível, né, esse enquadramento nesse inciso, justamente porque a lei não previa a hipótese de fornecedor exclusivo de serviço. E agora a gente tem essa hipótese, né? A lei também ela tornou mais flexível a comprovação dessa exclusividade, o que a gente vê também com bons olhos, né? Antes tinha ali documentos colocados de forma taxativa, e hoje a lei vem e diz que ou outro documento, né, idôneo,
né? Desde que o documento seja idôneo, é possível comprovar essa exclusividade, certo? Vedada a preferência de marca. Eu dou muito curso para município, lido muito com o município, e o município fica atrás de mim e fala assim, doutora, por favor, dá um jeito aí de a gente indicar a marca. Por quê? A gente, como pessoa física, a gente não faz isso? Gente, a marca tal, eu sei que funciona. Eu não quero arriscar, sabe? Eu não quero comprar de uma marca que não seja essa e depois eu ter um problema, né? A gente quer ir naquela marca que dá mais segurança. Eu falo, olha, não tem como, não dá. Né? Mas eu sei que o município e o Estado ficam tentando dar um jeito de... Né? Quero adquirir aquela marca para garantir minha qualidade. Tá? Então, a princípio, é vedada a preferência por marca específica, a não ser nas hipóteses, né, que a própria lei trouxe aí, né, hipótese de indicação de marca. Bom, outro ponto que eu quero abordar aqui é outro ponto que causa confusão, né? É a exclusividade do fornecedor versus exclusividade do objeto. Se eu tenho uma exclusividade de um fornecedor, não significa que só por isso eu vou adquirir, né, vou contratar aquele bem ou aquele serviço por inexigibilidade de licitação. Eu posso ter um fornecedor exclusivo, mas eu posso ter no mercado um fornecedor de produto ou serviço similar. Então, eu tenho que comprovar que só aquele fornecedor atende à necessidade da administração. Então, não é a exclusividade do fornecedor, é a exclusividade do objeto, mais a exclusividade do fornecedor. Tá? TCU diz que, para a contratação de sistemas de detecção mediante inexigibilidade, é necessário demonstrar que o sistema é único e não há no mercado produto similar. Tá? Então, você vai comprar aí uma panela airfryer, né? Vai comprar da determinada marca, que todo mundo fala que é boa, não significa que não tem outra marca similar no mercado que poderia atender a sua necessidade. Bom, essa exclusividade, como é que ela é aferida? Ela é local, regional, nacional? Como que eu afiro isso? Via de regra, ela é aferida nacionalmente, né? Mas aí, tem caso que eu trouxe aqui para vocês, que é o seguinte, o município vai adquirir de um único posto. Né? A gente tem município que tem um único posto de combustível. Tá? Ixi, Maria, ixi. Mas vamos supor que não seja, professor, para facilitar. Vamos supor que não seja. Mas tem um único posto que fornece combustível para o município. Beleza, eu vou colocar... não é... A próxima cidade, o próximo posto fica a 50 quilômetros. E aí eu vou ter o gasto de deslocamento, o que já põe por fora. Né? Então, em caso em que se demonstre essa regionalização, né? Essa questão local, o Tribunal de Contas de Minas Gerais admitiu, inclusive, para combustível mesmo, tá? Pois outros possíveis fornecedores estão... Bom, exclusividade de marca, né? Versus exclusividade de fornecedor. Determinada marca pode ter um fornecedor exclusivo. Não significa que eu vou comprar, porque só esse fornecedor né, fornece essa marca. Pode ser, né, o caso aí, o exemplo da panela airfryer, que outro fornecedor vai fornecer e vai me atender da mesma forma. Né? Tenho aqui, tenho aqui um ponto que eu gostaria de abordar também. Né? Continua, igual na 866, possibilidade de contratação. Como que eu vou fazer uma licitação para contratar Gustavo Lima, né? Quero contratar um artista que represente né, Salvador para o show do final do ano. Quero contratar a Ivete Sangalo. E aqui eu quero fazer uma ressalva para vocês, também de um ponto que causa confusão. Tá? Ué, só existe a Ivete Sangalo, né, que represente a Bahia? Não existe também Cláudia Leite? Não existe, quem mais? Da Bahia... Bom, tem? Quem? Nem chiclete com banana? Então, por que você está contratando a Ivete Sangalo? Né? E aí a gente vê que essa inviabilidade aqui do artigo do inciso 2, ela não é uma inviabilidade absoluta, ela é uma inviabilidade relativa. Gente, e aí a gente vê que aqui a gente tem um certo grau de conveniência e oportunidade da administração. A administração aqui, ela aferiu, né, e ela, por algum motivo, ela escolheu determinado artista consagrado pela opinião pública.
porque vão existir um monte de artistas consagrados pela opinião pública ou pela crítica especializada, ok? Queria fazer essa ressalva aqui para vocês. Essa contratação aqui, queria trazer aqui outro ponto também, que foi objeto de debate durante a pandemia, né? Essas contratações diretas, elas estão submetidas aos princípios constitucionais, né? Não necessariamente porque eu contratei artista consagrado, porque aquele artista é popular e porque está tudo direitinho, o processo está tudo bonitinho e está tudo bem. A gente viu a discussão justamente sobre a contratação do Gustavo Lima, né? E por quê? Porque a contratação direta ela atende aos princípios constitucionais. E aí foi trazido a lume o princípio da moralidade, o princípio da eficiência. Como assim? Esse município está dizendo que está quebrado. O município está pedindo verbas federais. Ele contrata um show de 1 milhão, né? Foi levado isso na justiça, acabaram suspendendo o show, tá? Porque também a gente tem que ver a moralidade nessas contratações. Contratação de artista é um ponto que, via de regra, volta e meia, vai acabar caindo na justiça. Por que esse artista? Né? Porque a nova lei ela vem e traz também uma mudança com relação a isso, em relação à publicidade da contratação. Tá? Ela traz a obrigatoriedade de que não só os custos do cachê do artista sejam publicados. Por quê? Às vezes, esse artista ele é meio estrelinha, né? Será que acontece isso, professor? De vez em quando acontece, né? E ele exige aí um hotel, sabe? Com toalha, 5 mil fios, bordado com o nome dele, tem a porta-retrato ali. Então, todos esses custos eles têm que estar publicados. O custo da banda dele, o custo da estrutura. Agora, a lei vem e exige que publique, porque esse custo pode fazer aquela contratação e ir até para o dobro, né? E antes não tinha essa obrigatoriedade exposta na lei. Então, diminuiu um pouquinho a transparência. Tá? Vê meu tempo aqui, está quase acabando já. Então, são os custos que têm que ser publicados. Bom, aí, ponto que o professor Marcelo aqui abordou muito bem, né? Essa contratação dos serviços técnicos profissionais. Isso aí é um ponto também que muito objeto dos órgãos de controle, muito olho do órgão de controle. Se trata de uma inviabilidade de competição, novamente, relativa. Né? Por que eu estou contratando o professor Marcelo Figueiredo? Ele é brilhante. Né? Estou contratando ele para dar uma palestra aqui para o órgão. Né? Ele é brilhante, ele é muito bom, ele publicou vários livros, ele tem a notória especialização. Mas não tem um monte de outros professores com notória especialização. Né? Então, é uma inviabilidade relativa. Né? Aqui a lei ela vem e traz uma mudança significativa. Né? Contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. O que é que vocês estão sentindo falta aqui, no caput desse dispositivo? Alguém se arrisca? Singularidade. A singularidade. Não tem mais. Quer dizer, suprimiu-se o conceito. Suprimiu do caput. E aí eu reputo como errônea a interpretação assim, tirou a singularidade, então é casa da mãe Joana agora, liberou. Liberou e eu posso contratar o professor Marcelo Figueiredo para fazer uma defesa numa causa corriqueira. Não faz sentido, porque não é a singularidade, né, do contratado, é a singularidade também do objeto. Eu preciso ter um objeto diferenciado. Então, tem uma causa ali muito diferenciada do Estado, do município, da União, vai justificar eu contratar um profissional singular, né, porque o objeto também é singular. É um ponto aqui que eu, na minha carreira, já tive problema, o pessoal não aceita. Eu falo, mas por que singularidade do professor? Como é que você vai explicar isso? Por que singularidade do palestrante? Tem um monte de palestrante. Tá, a gente vai abrir pregão mesmo para contratar o palestrante? Complicado, né, gente? E, assim, tem uma má vontade também dos órgãos de controle. Aí eu faço aqui, né, vou fazer aqui uma crítica. Né? Tem uma má vontade quanto a isso. Tá? Então, a singularidade é do objeto. A lei tentou aqui né, amenizar esse problema da comprovação da singularidade. Creio, né, a melhor interpretação é de que o objeto ele continua sendo singular, continua sendo necessário comprovar que é uma necessidade excepcional da administração, não uma necessidade corriqueira da administração, certo?
Bom, por que a lei está vedando aqui essa inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação? Por quê? Já vedava na 866. Por que está vedando aqui? Gente, se tornou o café com leite, se tornou o habitué. Quem elege o prefeito, o governador? Quem que elege ele? Não é o marqueteiro? Não é a agência de publicidade? Então, ficou batido. A agência de publicidade fazia aquela campanha já com a promessa de depois ficar sendo contratada, né, por inexigibilidade para fazer a publicidade daquele ente. Né? Então, por isso o legislador colocou essa trava. Tá? Colocou essa trava, e para a contratação de serviço de publicidade, graças a Deus, eu nunca fiz licitação para serviço de publicidade. Me falaram que é 4 propostas, né? A senhora trabalhou, professor? Uhum. Dizem que é uma loucura. Dizem que é uma loucura. Eu, afortunadamente, não tive esse prazer de trabalhar, né, com a contratação de serviço de publicidade e divulgação. Então, tem uma lei específica, tá, gente? E é complicado. Vamos lá. Então, aqui mostrando como a lei era. Já vou terminar, não se preocupem, eu sei do tempo. Só para sinalizar que a gente já está atingindo os 25 minutos, para a gente poder abrir para pergunta. Eu queria só trazer aqui a lei trouxe 2 novas hipóteses, tá? Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. De contratar o máximo possível de fornecedores, né? Câmara dos Deputados, por exemplo, qualquer manifestação ali em tempo real. Aí a gente tem essa necessidade. Então, a gente deseja fazer um credenciamento disponível. Quando a administração necessita o tempo inteiro, ela vai chamando esses profissionais e pagando um valor de tabela. Eles são contratados por inexigibilidade de licitação, mediante o credenciamento. Bem interessante. Aqui o tempo é curto, senão eu falaria de outras hipóteses de credenciamento, mas já vou encerrar aqui. Já estou levando bronca aqui. Tá? Então, aqui, ao invés de eu ter uma exclusividade ou uma restrição de interessados, eu tenho uma ampliação, o máximo possível. E, portanto, não me interessa fazer uma disputa se eu quero colocar todos que preencham os requisitos. E aí, por fim, eu tenho mudou aqui a alocação de imóvel, que ela era hipótese de licitação dispensável, passou a ser inexigível. E aqui, sim, na inexigibilidade para alocação de imóvel, eu tenho que ter a singularidade do imóvel. Tá? Somente aquele imóvel atende àquela necessidade da administração. A administração vai ter que comprovar que aquela escola se encontra num ponto peculiar, que ela tem aquela quantidade de salas, né, que vai ser possível colocar ali os alunos. O imóvel tem que ser peculiar, devidamente justificado na fase preparatória do processo. Tá? Quando ele não é peculiar, né, ele vai ser contratado mediante licitação. Ok? Com isso aqui, o tempo é relativo, que para mim passou muito rápido, para vocês devem ter se arrastado, né? Desculpa aí. Mas encerro agradecendo mais uma vez os organizadores e coloco ao dispor aqui para eventuais perguntas. Obrigada. Agradeço a professora Marilene pela exposição. A gente ficaria aqui até o final do evento ouvindo a senhora, porque foi maravilhoso. Eu fiz aqui várias anotações, foi muito bom. Eu queria agradecer não só a presença, mas como as apresentações dos senhores. Foi incrível, professor. Muito obrigada. Marilene, muito obrigada. Eu queria, nesse momento, abrir para perguntas, apesar do horário, né, tá apertado. Eu queria abrir para perguntas, saber se alguém... Temos aqui 2. Pode falar no... que às vezes a gente leva... Então, esse é um problema bem sério, né? A pessoa não tem ainda o certificado, né? E aí, como é que eu vou ser contratada a primeira vez se eu não tenho certificado, né?
ela não foi contratada ainda. Então, ou ela vai demonstrar que prestou esse serviço para um ente privado, ou então, como eu vi em alguns casos, se aceita pesquisa em preços públicos, que comprove que ela atinge ali uma média, né? Ela não vai poder cobrar um valor mais elevado que a média, que muitas vezes o profissional renomado vai poder, né? Porque ele vai comprovar, não, meu valor é esse, eu sou contratado por isso. Mas a pessoa que tem o notório saber, mas não foi ainda contratada, né? E nessa seara, ela está começando, ela vai ter isso. Não sei se o professor Marcelo quer complementar. Não, acho que é isso mesmo. A lei fala num preços praticados anteriormente, né? Então, você precisaria juntar recibo, né? Não se fala mais nota fiscal, né? Antigamente era nota, depois passou a ser recibo, hoje eu já não sei mais. Contrato. Não, eu digo o advogado, né? O advogado aqui em São Paulo mudou ainda é nota? Bom, então, juntar a nota, quer dizer, o comprovante do preço praticado no documento fiscal ou no contrato, né? Exato, tanto faz. Você tem que provar que você já realizou aquele serviço anteriormente. Em algum momento vai ter que começar, né? Obrigada. A gente tem mais uma pergunta ali na ponta. Pode falar. Utilizar o quê? Desculpa. Aterro sanitário, contratar o aterro sanitário. Inexigibilidade. Por inexigibilidade? Mas isso enquadraria em qual hipótese? No serviço técnico profissional? Aquele exemplo que você deu de distância e o combustível, por exemplo, a terceirização está localizada num local específico. Então, tem toda aqueles municípios do entorno. Entendi. Essa contratação por ter sido incluído na contratação de serviço na lei. Se ela não se enquadrar na dispensa de pequeno valor e se comprovar que é o fornecedor exclusivo naquela região e que o custo-benefício não vale a pena de trazer um termo distante, na minha opinião, se enquadra sim. Não faz sentido você fazer uma licitação e ter os custos operacionais depois que vão tornar tudo mais caro, desde que você comprove na fase preparatória que o valor está de acordo com o praticado no mercado, né? Acho que sim. Sim. Professor? Acho sim. Eu creio que sim. Caso de prestação de serviço para disposição final, né? De lixo, né? Enfim. Sim. Pois é, mas aí esse serviço você entende como singular, ele tem uma necessidade especial, que demandaria uma habilidade especial do contratado, do autor? No caso, seria por exemplo, o meu município. O meu município está sempre, vários autores vêm sempre apresentando, né, as suas obras e querendo, né, que seja contratado através de inexigibilidade. Eu sempre venho pontuando, fazer um pregão com base no tema, né, da contratação pelo tema, não pelo autor da obra. Hoje, enquadraria com mais facilidade dentro de 74. Eu não acho que se enquadra com mais facilidade. Inclusive, eu acho que é arriscado. Assim, como agente público, eu acho que quando tem uma dúvida no enquadramento, não faz. Não sei se eu entendi direito, mas teria que haver uma justificativa de por que aquele determinado autor está sendo contratado, né, ou está sendo comprado, vamos chamar assim.
Uma coisa é você chamar, por exemplo, para dar palestra o João da Silva, que é um grande autor sobre determinado assunto, sei lá, se tiver uma justificativa forte para isso, é a mesma coisa. Claro, para você chamá-lo para dar palestra, evidentemente que você dá uma palestra, é outra coisa. Mas se ele escreveu aquele livro, digamos que a equipe de educadores do município diga, olha, essa aqui é a lista dos livros que eu preciso comprar. Por autor. Porque eles escolheram os autores, por que não? Não sei. Essa encomenda é para ele formular o livro? Ele vai escrever? Como que é? Não. Ele já tem o livro pronto. Livros escritos, por exemplo, o livro da senhora. Existem outros Quer comprar o seu livro? outros autores com o mesmo tema, uma exposição. E aí, como que eu faria essa interpretação? Como eu justificaria, ou eu acabei tendo 74 Comprar o livro, entendeu? Ao Acho- contrário. Entendi. É por a compra. Você está dizendo que a compra, contra a opinião do Tribunal de Contas, não é o tema que determina a compra, mas o autor. Então, eu respondo com outra pergunta. Quer dizer, se você tem uma justificativa para escolher aquele autor ou aqueles autores, digamos que eu recebo uma lista da escola, eu preciso comprar estes livros, ou eu quero que estes palestrantes deem aula aqui para os estudantes. Sim. É diferente. Se você tem uma justificativa, você vai comprar o Harry Potter, não tem como. Só tem o autor do Harry Potter. Se enquadraria, sim. Eu acho que sim. Sim. Tem razão. Mas, aproveitando esse gancho dessa pergunta, nesse caso de contratação de livros, por exemplo, para existir um fomento à leitura, né, de livros escritos por autores negros, por exemplo. Então, isso seria uma justificativa. Para inexigibilidade? Se enquadrar no mesmo... Não, eu não acho, não. Eu acho que aí entraria como um critério, talvez, de sustentabilidade, fazer uma cota para um pregão. Colocar, não, esse pregão deve ter X% de autores negros. Mas não vejo como uma hipótese de inexigibilidade. Não vejo. O que o senhor acha, professor? Educação sexual. educação sexual. Tem N autores sobre esse tema, entendeu? Então, assim, o Tribunal de Contas hoje entende que é a natureza comum. Eu posso citar sobre o tema, mas não contratar com base na Isso é meio estranho. Eles É meio entendem como estranho. direcionamento. Depende, às vezes tem um livro, gente, que, né? Mas isso- Meu pé de laranja lima. E o padrão de qualidade? Não existe padrão de qualidade? O problema do Tribunal de Contas, ele vem direto, assim. Mas aí você não está comprando sabão. É complicado. Mas, assim, a comprar por autor negro, eu acho que não justifica a inexigibilidade, não. Né? Porque não tem hipótese de... Seria uma ação afirmativa por lei de licitação. É estranho. Sim. Entendi. Obrigada, gente. Obrigada aos professores pela presença, pela exposição. Obrigada a todos que estão aqui. Tem mais uma pergunta? Aham. Se fala muito em credenciamento para passagem aérea. E pergunto para o professor Marcelo se, por que não também credenciamento para serviço de advocacia? Tá repetindo a pergunta. Não, eu acho que não. Não dá para enquadrar. Tem que ser algo que seja tabelado, né? Aí eu vejo como complicado. O problema é que não há tabelamento de serviço de advocacia, né? Tem que ser o valor previamente fixado, né? Não há preço, e não há isso, não há preço prefixado na advocacia. Né? Não. No caso da Existem passagem aérea, referências, mas esse credenciamento está sendo feito porque tem uma flutuação muito grande de valores, né? Então, a Câmara, por exemplo, ela emite muita passagem aérea para os parlamentares. Aí não tem como a gente fazer a licitação, porque não vai saber
o trecho e a data e o horário que vai estar mais barato. Então, o que se faz? Na hora, a pessoa responsável entra ali no buscador, vê, né, qual a companhia aérea que está fornecendo mais barato, imprime, coloca e adquire, né, por inexigibilidade das empresas credenciadas. Mas como você vai credenciar advogado e ver o que está cobrando mais barato no momento, né, para flutuação de valores? Dá para fazer ata de registro de preço também. Acho que não. Não dá, infelizmente. Quer dizer, ou felizmente. Sim. Tem a prestação de serviço já estão fazendo para médicos, né? Credenciam médicos em município em que né, não tem corpo médico, não tem estrutura, e faz o valor tabelado, né, da consulta. Para advogado, eu nunca vi, não. O caso da passagem aérea é bem interessante, porque, veja, aí eu posso dizer com segurança de que é um valor variável de acordo com o mercado, porque mais próximo se eu comprar hoje para amanhã, o preço está lá em cima. Se eu comprar com 30 dias de antecedência, está lá embaixo. Isso é assim, é oferta e procura, né? É igual, de certa forma, um serviço de táxi, de acordo com a demanda e a procura. O serviço de advocacia não tem essa lógica. Não existe preço de mercado a rigor. Essa expressão não se aplica. Tem toda essa margem da OAB, né? Eu posso até, sei lá, tabela do SUS, tá bom? O preço o reembolso de uma cirurgia, o preço de uma consulta no SUS, etc. Mas é outra lógica. Né? Apesar que acho que não vai demorar muito, não, para isso acontecer, professor. Vão tabelar a hora do advogado e vão colocar. As empresas tentam, né? Até o advogado privado, infelizmente, a empresa tenta... Tabelar, né? Entre aspas, né? Tabelar sempre entre aspas. Até para dizer, não, esse preço está muito caro. Tem um advogado lá que faz por um preço menos 5 vezes. Né? Mas cada um é um, né? Sim. Parece aquela história que o professor Adilson conta no livro, que o professor Eli Lopes foi contratado para dar um parecer pelo telefone, uma coisa urgente. E ele deu o parecer, o cliente foi buscar e falou, mas espera aí, está muito caro esse parecer. Ele arrancou a última página da assinatura assim, falou, pode levar, é de graça. Essa história é famosa, né? Exatamente. Então, eu vou encerrar aqui a fase de perguntas por conta do horário. Agradeço novamente aos professores.